A paz do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, hoje é noite de ceia, né, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Versículo 26, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Quantos amam a ceia do Senhor? Aleluia! É um dos cultos, uma da celebração mais importante da igreja. A ceia do Senhor faz parte da ordenança, assim como o batismo. E a ceia é o maior, podemos dizer que é o maior memorial da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, o memorial mais importante. E vale a pena nós lembrarmos, todas as vezes que nós ceiarmos, estava conversando com a minha esposa, de nós lembrarmos, irmãos, fazermos memória da importância da ceia, por que nós estamos aqui, o que ela significa, para onde ela aponta. Amém? Então é um culto muito especial. E quando nós falamos de memorial, nós podemos falar de um monumento comemorativo, que marca um acontecimento histórico que não pode ser esquecido, porque normalmente nós temos a tendência de nos esquecermos. Sim ou não? Nós costumamos esquecer, por isso que a Bíblia diz para trazer a memória, aquilo que nos traz esperança. Normalmente nós não esquecemos de coisas ruins, mas esquecemos de coisas boas. Infelizmente, nós somos mais fáceis de lembrar de coisas ruins, coisas que não aconteceram, do que coisas que já aconteceram e nos trouxeram benefício. Aleluia! Então eu estava lembrando, preparando essa mensagem, eu quando servi no exército, desculpa aí os paraquedistas, mas eu servi no 1º BPR, no 1º Batalhão de Polícia do Exército. Cadê o nosso irmão evangelista William? Ele não gosta não. E quando eu servi ali, eu tirei muito serviço, irmãos, no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra. Quantos conhecem? Ali na Praia do Flamengo, mais conhecido popularmente como Monumento aos Pracinhas. Pastor Otto também foi PQD, desculpa, tá, pastor Otto? Então é mais conhecido como Monumento aos Pracinhas. E ali é um monumento, irmãos, interessante. Por quê? Porque se nós olharmos a história, o exército brasileiro, com a força expedicionária brasileira, onde aconteceu a Segunda Guerra Mundial em 1945, a Bíblia não, mas a história vai dizer que 1.500 brasileiros foram mortos, 1.500 pracinhas, eles eram conhecidos como os pracinhas. Naquela época, pracinha era conhecido como soldado raso, e o termo pracinha quer dizer sentar, praça, veio desse termo, sentar praça. Ele é conhecido como praça até hoje, é conhecido como praça, aqueles que entram no exército. E a história vai dizer que morreram 1.500 soldados, irmãos, pracinhas, ou seja, e 450 morreram em combate. Então esse monumento aos pracinhas é para o povo brasileiro, todas as vezes que passar ali, e é aberto para visitação. Nós tirávamos serviço ali, muitas pessoas visitavam ali. É para a gente não esquecer que o exército deu seu sangue, deu vidas, deu soldados pela nação brasileira. Porque é muito fácil nós lembrarmos de coisas ruins, mas nós temos que lembrar que o exército brasileiro, o Brasil, participou da Segunda Guerra Mundial, enviou soldados, e soldados perderam a vida para que houvesse paz, para que houvesse vitória. Então, existe um monumento, e quando nós falamos de monumento na Bíblia, nós vamos ver vários textos falando sobre monumento, a importância do monumento.
Êxodo capítulo 28, versículo 29 vai dizer: toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ou seja, todas as vezes que o sumo sacerdote entrava no templo, o sumo sacerdote tem um peitoral com 12 pedras representando as 12 tribos, para que eles nunca venham se esquecer que Deus levantou 12 tribos em Israel. Aleluia! Aleluia! Então, quando nós abrimos a Bíblia, em Malaquias capítulo 3, versículo 16, vai dizer: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atento e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu santo nome. Nós sabemos que ali em 1 Samuel capítulo 7, quando o povo venceu aquela guerra contra os filisteus, a Bíblia diz que eles fizeram também ali um memorial, colocaram uma pedra de ajuda e colocou o seu nome em Ebenezer. Aleluia! Então o memorial é importante para nós relembrarmos dos feitos, que significa, aleluia, aquilo que o Senhor realmente quer nos lembrar. E a Páscoa é um dos grandes memoriais, irmão, que apontava para o sacrifício profético de Cristo. Aleluia! A Páscoa era para eles lembrarem que o povo de Deus, o povo hebreu, foi liberto com mão forte das mãos de Faraó. Então eles tinham que celebrar pelo menos uma vez por ano, para nunca esquecer, para gerações não esquecer. Êxodo capítulo 12, versículo 14 vai dizer: este dia, ou seja, na primeira Páscoa, quando o Senhor instituiu a Páscoa, eles saíram do Egito, o Senhor falou para eles fazerem a Páscoa e falou: ó, este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Você pode adorar o nome do Senhor? Hoje o judeu, obrigatoriamente, todo ano ele relembra daquilo que Deus fez com o seu povo lá no Egito. Isso é glorioso. Quantos lembram do dia que você saiu da sarjeta, que você saiu da prostituição, que você saiu do crime, que você saiu da mentira? E quantos lembram como foi que Deus operou, como Deus te resgatou, como Deus te livrou da vida, viu que nós vivíamos? Olha, nós não podemos esquecer quem nós éramos e quem nós somos hoje. Nós não podemos esquecer da libertação. Êxodo 12, 26 vai dizer: e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso papai? Então direi: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Aleluia! Que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. Quem pode adorar o nome do Senhor? O povo que não tem história é um povo sem identidade. É difícil você ver, eu costumo dizer isso, um filme americano que não tem uma bandeira dos Estados Unidos, porque é um dos povos mais patriotas, irmãos, que mais valoriza a sua nação, porque é um povo que tem a sua história na sua mente viva, e nós precisamos ter a nossa história, a história bíblica, a igreja judaica cristã. A igreja não é grega, não é helênica, mas a igreja judaica. Nós começamos junto com os hebreus lá no Egito, e Deus nos livrou das mãos de Faraó também. Você pode adorar o nome do Senhor. Então, antes de Jesus ser crucificado, ele participou da sua última Páscoa. Claro, ele ia para a cruz, e ele reuniu os seus discípulos, mandou buscar um lugar para celebrar a Páscoa. E ele ajuntou os seus discípulos, porque Páscoa não é para o povo está no Monte da Bem-aventurança, o povo está na Galileia, o povo está em Jericó, mas para celebrar a ceia não é povo, é discípulo. Para celebrar a ceia são para os íntimos. Você não chama qualquer um para comer na tua casa, para comer contigo. Você chama os íntimos. Com Jesus não é diferente. Se você está aqui, é porque você é íntimo de Jesus. Cadê aquele que faz parte da família? Aleluia! E o Senhor
para participar da ceia. E o Senhor ali, irmãos, vai instituir o novo, diga o novo memorial. E ele pega o pão e ele diz: agora esse pão será lembrado como meu corpo na cruz do Calvário. Ele pega o cálice do vinho, do suco da uva, da videira fresco e diz: esse vinho será lembrado como meu sangue vertido na cruz. Não, você não entendeu. Todas as vezes que nós pegamos o pãozinho para comer, eu tenho que chorar, irmão, porque se eu não chorar, é porque eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendi o que aconteceu. Jesus pagou o preço de sangue na cruz do Calvário. Diga para o teu irmão: era para nós estarmos ali na cruz, porque o salário do pecado é a morte, e ele morreu no nosso lugar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então a ceia do Senhor foi ordenada por Jesus. Não dá tempo, mas ali em Lucas 22, 19 e 20, o Senhor ordena a ceia, o próprio Jesus. Mas é o apóstolo Paulo que vai dizer que teve a revelação do Senhor e doutrina a igreja. E diz: olha, não pode participar indignamente. Não pode, quando você se ajuntar, não é para comer um banquete, não é para comer qualquer comida, não. A ceia sagrada é uma reunião solene, é uma reunião santa, porque você não vai comer a tua comida, nós vamos comer uma comida que o Deus nos ordenou, e tem um significado, porque quem tem fome, come em casa. Porque se nós participarmos dignamente, não seremos culpados do corpo do Senhor. E a Bíblia vai dizer: por isso que há muitos fracos e doentes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a ceia do Senhor é em memória, e não poderia participar dignamente. O que é dignamente? Irreverente, imprópria, negligente, sem arrependimento pelos pecados. Então o apóstolo Paulo vai ensinar à igreja que a ceia não é qualquer refeição, mas é um sacramento. E nessa noite eu quero pregar sobre 3 títulos, irmão. Fazer menção da ceia, que envolve 3 coisas. Diga comigo: memória. Não, diga mais forte: memória. Compromisso. E esperança. Repita comigo: memória. Compromisso. E esperança. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, memória, quando nós ceiamos, fazemos memória do sacrifício na cruz do Calvário. Lembramos que foi mediante a cruz do Calvário que o Senhor nos resgatou da nossa maneira vil e pecadora de viver. O Senhor nos deu uma nova chance de ter uma nova vida, de ter um recomeço, de fazer tudo diferente da vida. Deus olha para o pecador e fala: meu filho, eu tenho uma nova chance, eu tenho uma nova vida. Você pode ser regenerado, você pode ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Aleluia! Então fazer memória da cruz é lembrar, irmãos, também que Jesus foi o nosso maior exemplo de humildade. É impossível olhar para a cruz e não ver humildade. É impossível participar da ceia e continuar soberbo. É impossível participar da ceia e continuar egoísta. É impossível participar da ceia e continuar sendo o mesmo. Aleluia! Quem está entendendo o que está sendo pregado? Filipenses capítulo 2, versículo 6, 7 e 8 vai dizer que, sendo em forma de Deus, irmão, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando a forma de homem, humilhou-se, diga humilhou-se, a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sabe o que acontece quando você cear? Você vai se humilhar mais, você vai ser mais crente, como já foi dito aqui. Nós vamos, aleluia, entender a nossa humanidade, a nossa fraqueza, a nossa debilidade. Irmãos, a ceia não é só comer, mas é sentir o Deus que está dentro de nós. A ceia, deixa eu falar algo aqui, irmão. Se o nosso Deus se encarnou, a ceia é a encarnação de Jesus dentro de nós. Isso é muito forte, porque quando eu como desse pão, eu estou, aleluia, trazendo Jesus para dentro de mim.
e lembrando que Ele está dentro de mim. É uma encarnação. Eu não sou sozinho. Eu tenho um Cristo que vive em mim. Quem pode adorar o nome do Senhor? Então, quando nós participamos da ceia, irmãos, nos traz essa memória. Nós temos que aceitar que nós já estamos nesse caminho da humildade. Que nós temos que abrir mão do mundo. E pode dizer amém? Amém. Abrir mão do amor próprio, do egoísmo, do nosso eu. E nós estamos totalmente comprometidos com o amor da cruz, da renúncia. Diga, da renúncia e da rejeição. Na cruz não tem aplauso. Na cruz você não vai ser ovacionado. Se tem crente sendo ovacionado é porque não está na cruz, já está no trono. Mas o trono não chegou. Se não passar na cruz, não tem trono. Nós não estamos vivendo o momento do trono, estamos vivendo o momento da cruz. É um momento de rejeição, é um momento de renúncia, é um momento de calúnia. Se você está sendo caluniado, sai dando glória a Deus. Bem-aventurado vós sois. Por quê? Porque você está na cruz de Cristo. Aleluia. Então a ceia nos traz de volta para a cruz. A ceia nos resgata de novo, porque possa ser que nesse mês a soberba entrou, a vaidade entrou, a prepotência entrou. Aí Deus está falando: volta para a cruz, volta para a presença. Você pode orar, você pode adorar. Não é qualquer celebração, não é qualquer culto. Oh, eu estou sentindo a graça, eu estou sentindo a unção. Não abra mão da ceia do Senhor. Filipenses 2,5: de sorte que haja, na continuidade desse texto, em vós, o mesmo sentimento, a mesma humildade que houve também em Cristo Jesus. A ceia nos traz para a memória da cruz com todas as suas responsabilidades. Aleluia. Na cruz do Calvário, irmãos, que nasce a esperança. Evangelho, Davi, sem cruz é o evangelho sem esperança. Foi na cruz que nós tivemos a esperança da salvação. É na cruz que eu e você temos a esperança que um dia reinaremos com Ele. Sem cruz não há esperança, mas se tem cruz, pode levantar a mão e adorar, porque você vai reinar com Ele. Aleluia! Na cruz nós morremos, fomos sepultados, ressuscitamos com Ele, para viver com Ele eternamente. Hoje nós vamos estar apresentando aqui o Cauã que se batizou. E a Bíblia vai dizer em Romanos 6,3: porque assim como a ordenança da ceia nos traz a memória do sacrifício de Cristo, a ceia também nos traz a memória do batismo. E eu falei lá no batismo que o batismo é o resumo do Evangelho, porque o Evangelho nos fala sobre morte, sepultamento e ressurreição. Já morremos para esse mundo, já fomos sepultados para este mundo e já ressuscitamos para Cristo. E um dia isso vai acontecer literalmente. Nós vamos descer a esse pó e quando a trombeta de Deus soar, Ele nos ressuscitará. Você pode adorar o nome do Senhor? Romanos capítulo 6, versículo 3 vai dizer: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados também na sua morte? Viu, Cauã? Só para relembrar: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então a ceia nos traz a memória que nós morremos na cruz com Cristo, que também fomos sepultados e também com Ele ressuscitamos.
Então a cruz, irmão, traz um conflito, diga conflito. Porque na cruz você vê um Deus que não usurpou ser igual a Deus e se tornou homem, contra um homem que quer se tornar Deus. E é na cruz que Deus resgata a nossa humanidade. Porque a síndrome de Lúcifer, desde o céu, que quis ser maior do que Deus, que quando ele caiu na terra e disse para Eva e para Adão: não é bem assim, porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Então a cruz nos revela que um Deus que não quis ser Deus, se tornou homem, vai contra a nossa humanidade que quer ser Deus, e não somos Deus, nós somos homem. Então Deus fala: volta para a tua humanidade, volta para a tua pequenez, tu não é nada, tu é pó e cinza. Eu que sou Deus, não quis ser Deus, me tornei homem, e como você sendo homem, quer se tornar Deus. Volta, 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 volta. Oh, quem pode adorar o nome do Senhor? Oh, olha, eu não sou nada sem Deus. Marcos capítulo 8. Oh, aleluia. Versículo 31. Aleluia. O homem quer se tornar Deus e o nosso Deus se tornou homem. Marcos 8, 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Esse é o nosso caminho, irmão, na cruz. E que fosse rejeitado pelos anciões, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias, quantos dias, igreja? Depois de 3 dias, ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, para que igreja? Seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. E chamando assim a multidão, com seus discípulos, disse: alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então a cruz é contrária à nossa natureza pecaminosa. Aleluia! A cruz é contrária à nossa humanidade. É na cruz que nós reconhecemos a divindade de Deus e a humanidade de cada um de nós. É na cruz, irmão Ademar, que você diz: ele é forte e eu sou fraco. É na cruz que você fala: ele pode e eu não posso nada. É na cruz. Traz a memória. A cruz é contrária, irmão. Carregar a nossa cruz é cumprir o resto das aflições de Cristo. Porque aceitar a cruz é destruir o Deus que nós queremos ser. Aceitar a cruz é destruir o homem arrogante que quer ser mais do que Deus, quer ser mais do que o seu próximo, pensa que sabe mais do que todo mundo. Não, é na cruz que eu reconheço que eu não sou nada, eu não posso nada, eu não faço nada sem Ele. Você pode adorar, você pode adorar. Quando nós negamos a cruz, nós estamos deixando de lado, irmãos, tudo aquilo que Deus pode fazer, reconhecendo que eu quero continuar sendo egoísta. Aceitar a cruz é literalmente perder a nossa vida para ganhar uma eterna.
1 Coríntios 5,7 vai dizer: purificai-vos, pois o homem, purificai, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o ázimo da sinceridade e da verdade. Aleluia! Fazer memória, para nós finalizarmos esse tópico, é reconhecer que nós não estamos carregando um peso, que nós não estamos tristes por seguir a Cristo. Isso é muito sério. Você não está condenado a ser salvo. Que tristeza encontrar um salvo, irmão, assim, cara feia. O que houve? Agora eu aceitei a Cristo, agora eu sou crente. Meu Deus, ser crente é condenação ou é salvação? Levanta o peito, irmão, estufa o peito, encolhe a barriga. Agora eu sou crente. Seguir a Cristo não é peso, não é obrigação, não é tristeza. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer com vocês, Colossenses 24: regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo vai escrever a igreja de Filipenses, estando preso, depois de ser açoitado com bola de ferro nos pés, ele vai dizer: regozijai-vos, regozijai-vos. Outra vez vos digo: regozijai-vos no Senhor. Levanta a mão, levanta a mão. Se alegra, crente, se alegra. Bem-aventurados sois quando fores afligidos por causa do meu nome. Bem-aventurado. Vamos colocar um sorriso no rosto, meu irmão, e dar testemunho que nós estamos carregando a cruz de Cristo. Vamos colocar um sorriso no rosto e pregar o Evangelho. A ceia também envolve compromisso. Diga: compromisso. Porque o texto vai dizer: porque todas as vezes comeste pão e bebeste cálice, olha o compromisso, anunciais a morte do Senhor. Então, se você participa da ceia, você está renovando esse compromisso. E a pergunta é: quem participou do mês passado e não anunciou a ninguém a morte do Senhor? Não vou nem pedir para levantar as mãos. Se nós fizermos isso, irmãos, nós estamos tornando a cruz do Senhor sem valor nenhum, vã. 1 Coríntios 1,17: porque Cristo enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então, se eu participo da ceia e o texto diz: anunciais a morte do Senhor, e se eu não anuncio, eu estou pecando. Sim ou não, igreja? Então trate de sair da ceia, se der hoje mesmo, já fale da morte de Cristo. Fala: meu irmão, Jesus morreu para te salvar. Meu irmão, Jesus morreu para te salvar. Padeiro, Jesus morreu para te salvar. Garçom, Jesus morreu para te salvar. Açougueiro, Jesus morreu para te salvar. Vendedor, recepcionista, vizinho, Jesus morreu na cruz para te salvar. Se não assumirmos o compromisso de evangelizar, estamos tornando o sacrifício de Cristo sem valor e sem importância. Diga para o teu irmão: vamos compartilhar essa graça. Ainda que muitos não compreendem, ainda que muitos falam: pastor, não adianta mais falar de Jesus, só tem desviado, só tem afastado, isso é loucura. É 1 Coríntios 1,18: porque a palavra da cruz é loucura mesmo para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder, é o poder, é o poder de Deus. 1 Pedro 1,18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatada a vossa boa maneira de viver, que
por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto, eu vou repetir, mas manifesto, nesses últimos tempos, por amor de vós, temos que manifestar esse amor. Mas para isso, irmãos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a igreja não vai conseguir. Para nós honrarmos esse compromisso, diga, eu dependo do Espírito Santo. Porque até Jesus, o Deus que se fez homem, precisou do Espírito Santo. Lucas 4,18 ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então o Espírito Santo estava sobre Jesus. Eu vou repetir, o Espírito Santo estava sobre Jesus e está também sobre a igreja. Então presta atenção aqui, irmãos, após a ressurreição de Cristo, Jesus ficou 40 dias, quantos dias? 40 dias ainda diante dos discípulos, irmãos. E os discípulos queriam saber, está lá em Atos capítulo 1, se o Senhor restauraria Israel naquele tempo. É nesse tempo que o Senhor vai implantar o milênio? É nesse tempo que o Senhor vai implantar o teu reino? Eles estavam ansiosos para serem libertos de Roma. Eles estavam ansiosos para o Senhor Jesus reinar, como nós estamos ansiosos. E os discípulos vão dizer: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai implantar? Aí ele vai responder, aleluia, em Atos capítulo 1, versículo 7, aleluia, ele disse: não vos pertence saber os tempos, se aquieta, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí no versículo 8: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Enquanto ele não vem, receba poder. Enquanto ele não vem, receba poder. Precisamos de poder. A igreja foi inaugurada em Atos capítulo 2, porque em Lucas 24:49 Jesus falou: vão para Jerusalém e aguarde lá o revestimento de poder, porque quando o Espírito Santo descer, a igreja será inaugurada e vocês vão cumprir o ID, vão ser testemunha em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Para nós finalizarmos o compromisso, Atos dos Apóstolos, que nós podemos chamar de Atos do Espírito Santo. Até Jesus recebeu Atos do Espírito Santo. Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual mandou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Só você que precisa dessa unção, faça assim em forma de concha. Que Deus venha nos ungir mais ainda nessa noite, para que esse compromisso venha a ser firmado. Receba azeite, receba unção, receba capacitação. As crianças, os juniores, os jovens, fica ligado, recebe unção. Os jovens precisam de unção. O ministério, nós precisamos de unção para cumprir o ID do Senhor. Até. Oh, ele não disse o limite. Ele só disse: anuncie até que eu venha. Aí nós entramos na esperança da
pecador, Senhor. Eu fiz muito mal. Fiz muita coisa errada. E eu creio que você também tem a sua história. Jefferson, mas quando a gente olha para a cruz, a gente chora. Quando a gente olha para o passado, irmão, não tem como não chorar. Eu não tinha o direito de estar aqui pregando para você. Eu não tinha o direito de estar aqui, irmão, não me pertence, não cabe a mim. Eu não tenho essa moral, não tenho esse direito. Mas quando eu olho para a cruz, eu falo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor comprou o meu preço. O Senhor pagou o meu preço com preço de sangue. E eu choro quando eu olho para a cruz. Mas também eu me alegro e minhas lágrimas enxugam quando eu olho para frente e tenho a esperança que Ele voltará para buscar a sua igreja. Levanta a mão, anima-te, anima-te. Se anima. Se coloque de pé, já estou fechando. Oh, aleluia, tem esperança. Aleluia. 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 A ceia é o memorial da ação salvadora de Deus. A ceia é um compromisso diário que assumimos com Cristo. Segunda-feira eu vou anunciar a tua morte. Terça-feira eu vou anunciar. Quarta-feira eu vou anunciar. Mas a ceia também nos traz esperança e confiança que um dia nós não estaremos mais aqui até que Ele venha. E Ele voltará, e Ele voltará. É uma celebração profética. Olhamos para trás, olhamos para a história, Magno, para os registros bíblicos, nós encontraremos um Jesus histórico e um Jesus crucificado. Mas se nós olharmos para frente, nós vamos ver um Jesus glorificado. Nós vamos ver um Jesus ressuscitado. Nós vamos ver um Jesus sentado no trono que julgará as nações. Sobre a coxa dele está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adora Ele, glorifica Ele. Meu Deus. Presta atenção aqui, a ceia do Senhor. Aleluia, Jesus. Ela une dois elos. Aponta para as duas vindas. Para a primeira vinda, que Ele foi crucificado. Mas também aponta para a segunda vinda, que Ele nas nuvens, irmã Cláudia, chamará a sua igreja. Chamará os mortos, a igreja que morreu, mas que vai ressuscitar nos últimos dias. Na ceia choramos e nos alegramos. O mesmo Jesus que morreu para nos salvar é o mesmo Jesus que voltará pelos salvos. Aleluia, Jesus. Filipenses capítulo 3, para nós fecharmos. Glória a Deus. Versículo 17 vai dizer: sejam também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado segundo o exemplo que tem de nós, pelo que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos digo, que agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, irmãos, que terrível. E o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade, aleluia, está nos céus, presbítero Marcos, onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, transformará o nosso corpo doente, o nosso corpo enfraquecido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também todas as coisas. Aleluia. Aqui, irmãos,
Tem muita gente cansada, como eu estou cansado. Tem muita gente em dificuldade, aleluia. Mas um dia esse corpinho abatido será transformado. Nós fomos visitar o pastor Florentino, coitado, né, presbítero Marco? Está fazendo uma pinturinha lá, o Marco está lá ajudando, e aí puxando o móvel, ajudando. Marco, deixa ele fazer isso não, Marco. Puxando o móvel, está cansadinho, braço doendo. Falei, pastor, hoje não vou não. 87 anos, corpinho fraco, braço fininho. Mas eu fico imaginando aquele corpinho sendo transformado. Oh, aleluia! Todos nós teremos nossos corpos transformados. E minha tristeza maior, irmãos, que às vezes o corpo aqui é forte, robusto. O corpo que as pessoas olham, que corpo forte. Mas quando Jesus voltar, se não for transformado, vai ficar no pó. O lixo vai comer, irmãos. Vai para o inferno. Não há mais solução. E às vezes um corpinho aqui é batido, que não tem tempo, irmão, para fazer as coisas que o mundo está fazendo. É tanta coisa para o corpo hoje. Mas naquele grande dia, quem vai ter o corpo forte vai ser eu e você. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo! A Bíblia diz que o exercício físico, irmãos, para pouco se aproveita. Não é desgaste, não é para nós descartarmos. Aproveita para alguma coisa. Enquanto nós estamos aqui, somos templo do Espírito Santo, mas é para pouca coisa, porque quando nós morrermos acaba. Pode fazer qualquer cirurgia, pode esticar a pele, pode fazer botox, faz o que tu quiser, meu irmão. Mas um dia, se não tiver em Cristo, vai tudo ficar debaixo da terra. Aleluia. Aleluia. E o Espírito Santo está aqui, irmãos, para nos renovar. Fecha teus olhos. E eu quero fechar com 2 versículos, Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas e como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E o último versículo aqui o nosso evangelista leu no início, porque o Espírito é o mesmo. Salmo 27, 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Tenha esperança. Eu não sei se todos já são salvos, mas se tem alguém ainda que não é salvo, ou que está afastado do caminho do Senhor, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se tem alguém que está afastado e quer nessa noite, irmãos, ter o seu corpo transformado, glorificado. Se tem alguém, vem aqui à frente, porque hoje é noite de recomeço. Glória a Deus, amém? Eu não vou insistir por causa do horário. Cauã, vem aqui à frente. Nós vamos apresentar o Cauã. Quero também chamar o irmão Gerardo.